Deus deseja nos dar dons para que todo o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Mas muitas vezes a gente recebe um dom e a gente não sabe direito como usar, nem para que serve. Então esse vídeo é para você que quer aprender, saber mais sobre o dom de línguas e para que serve. E muitas coisas eu vou falar aqui que os pastores não ensinam nas igrejas, né? Que muitas vezes nem eles mesmos sabem, né? E isso foi dado, revelado a muitas pessoas, muitos profetas, e eu vejo que poucos têm falado sobre isso. E se você quer saber mais sobre o dom de línguas, esse vídeo é para você. Em 1 Coríntios 12, no versículo 30 e 31, ele vai dizer: falam todos em línguas, né? Falam todos em línguas. No caso, ele está se referindo ao dom de línguas estranhas, né? Então, eu acredito que essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você tem que entender que nem todos que têm o Espírito Santo falam em línguas, né? A primeira coisa que você tem que entender é essa. Porque se todo mundo tiver o mesmo dom, o corpo de Cristo não é edificado de forma perfeita, de forma na plenitude de Cristo que Deus gostaria que ele ficasse. Então, alguns vão receber dom de profecia, outros vão receber dom de curar. E se uma igreja tem muito de um dom só, é uma igreja incompleta, né? Posso dizer assim. Porque quando você precisar dos outros, né? Quando você precisar dos outros dons, vamos supor que você ficou doente, você vai precisar do dom da cura, né? Se lá não tem dom de cura, é um corpo de Cristo que não vai estar na sua plenitude, não vai estar ali 100%, né? Vai funcionar, mas não é a abundância que Deus gostaria que você tivesse. Então, o dom de línguas, ele vem para completar o corpo de Cristo. E lá no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer, orando na sua santíssima fé, né, no Espírito Santo. Ele não disse para o Espírito Santo, orando para Deus. Ele disse orando no Espírito Santo. Então, ali ele está falando exatamente do dom de línguas. Ele não está falando ali de uma oração padrão, né? Uma oração que todo mundo sabe como é. Ali ele está falando exatamente, especificamente do dom de línguas. E por que ele citou ali o dom de línguas? Ele está dizendo que você, tendo um dom de línguas, você edifica a si mesmo. E por você edificar a si mesmo, isso significa que vai ser muito mais produtivo você usar esse dom quando você estiver sozinho. Porque se é uma coisa que é particular para você, se é uma coisa para edificação sua, vamos supor que você está estudando para uma faculdade, né? É uma coisa que você vai conquistar para você mesmo. Então, é uma coisa que você não precisa ser em grupo, né? Então, se você estudar em grupo, tudo bem, mas não é uma coisa obrigatória. Você não vai tirar um melhor proveito daquilo que foi feito para ser individual, você fazer em grupo. E assim é o dom de línguas. Quando você faz ele sozinho, você se edifica. E muitos não explicam, só explicam, né, isso, que se edifica não pode significar muita coisa, né? Se a trombeta não faz um som certo, ninguém vai se preparar para a batalha. Se as pessoas não explicam direito os dons, as pessoas da igreja não vão saber usar. Então você tem que entender que Deus te deu um dom. E o responsável por te capacitar de como usar esse dom é você mesmo. Porque a Bíblia diz que a unção, ela te capacita. A unção, ela te capacita. Então, se você tem um dom de línguas e não sabe como usar, não é culpa de ninguém. É culpa que você não buscou
o suficiente diante de Deus para você descobrir. Você não contemplou o suficiente esse dom de línguas quando você estava usando. Então, o que eu aconselho para quem tem dom de línguas? Ore em casa, ore em línguas em casa. Porque é para isso que foi feito o dom de línguas, não foi para você orar na igreja. Não estou dizendo que seja para proibir dom de língua na igreja, pelo contrário. O mesmo Paulo que diz que tem que ter organização da igreja, que é para nem todo mundo falar em línguas juntos, o mesmo Paulo que diz isso, no mesmo capítulo, é o mesmo Paulo que fala para não proibir em falar em línguas, lá no final. Então, não é uma coisa que você ganhou porque merece mais do que os outros. E também não é uma coisa de julgar os outros dizendo que está errado porque que você não recebeu. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Se todo mundo fizer uma coisa só, o corpo de Cristo vai estar incompleto. Não adianta ter num corpo só ter 5 braços e não ter perna. Você não consegue andar. Então, os dons eles foram feitos para edificação da igreja. E esse dom em particular, ele foi feito para edificação individual. Então, quando você fala em línguas no seu quarto, é muito mais eficiente. E de que forma esse dom te edifica? Ele te edifica na sua fé. Quanto mais você fala em línguas, a sua mente ela não interpreta, né? Na maioria das vezes, né? Tem gente que também recebe momentos ali de interpretação, né? Mas na maior parte do tempo você não interpreta ela. Então, por que você deve falar o dom de línguas em casa? Porque você vai edificar a sua fé. E quando você edifica a sua fé, você está fortalecendo o seu espírito. E seu espírito e a sua carne, eles são um pêndulo. É como se fosse um pêndulo. Quanto mais você fortalece o seu espírito, mais você fica forte para não fazer as obras da carne, que são, né, muitas delas pecados, né? Fora as que são padrão, que é comer, beber, que são coisas boas, mas também o coração do homem e a carne foram contaminadas com o pecado original, né? O pecado de Adão e Eva. Então, até agora eu já te expliquei o que é o dom de línguas, já te expliquei por que usar, né? Agora eu vou te explicar o como usar. Já te expliquei também aonde usar, que na maior parte do tempo, você deveria usar em casa. Se você não está usando o dom de línguas em casa, você não está desfrutando o máximo que poderia desfrutar desse dom, né? É igual você botar a comida no prato e deixar a metade. Você não está desfrutando de tudo que você poderia desfrutar. Simplesmente isso, você está jogando a metade fora. E no caso de dom de línguas, você está jogando mais do que a metade. Porque a maior parte você se edifica sozinho, em casa, né? Pode ser no seu quarto fechado, ou você ficar ali 5, 10 minutos no banheiro. Pode ser quando você está tomando banho. Não precisa ser alto. Então, pode ser em qualquer local que você esteja sozinho e tem ali um momento para você, né? E o que eu vou falar mais? Você precisa exercitar a sua fé. O dom de línguas é um dom que você precisa de exercício. Não é um dom que você recebe e ele fica lá para sempre e você não precisa usar ele para você usufruir seus benefícios. Não, pelo contrário. Se você tiver um limão inteiro, não cortar, não fazer suco, não vai adiantar nada. Você tem ali o limão, mas ele não vai ter utilidade para você. O limão está ali, o limão é seu, né? Ninguém vai te tirar o limão é seu. Ele vai ficar ali até estragar na sua mão, mas ele vai continuar ali, ele não vai desaparecer. É a mesma coisa o dom. O dom de línguas, ele vai ficar ali, ele não vai desaparecer. Mas ele precisa ser exercitado constantemente. Toda semana ali você tem que, no mínimo, né?
Toda semana ali você deveria exercitar ele para você usufruir dos benefícios, né? Que um deles eu já falei, mas tem mais de 50 benefícios do dom de línguas, né? E não estou nem aumentando não, estou sendo literal mesmo. E a sua fé ela vai se edificando quanto mais você vai falando em línguas. E Hebreus 5,14 diz: o mantimento sólido é para os perfeitos, em quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Hebreus é um livro que fala muito sobre fé, né? Sobre dons, sobre como usar os dons. Mas está tudo ali bem escondidinho, né? Bem escondidinho. Não é uma lida rápida que vai aprofundar o assunto e vai fazer você entender, né? E ele está dizendo para ter os sentidos exercitados. Que sentidos são esses? Será que são sentidos de ouvido, de audição, olfato, tato, paladar? Que sentidos são esses? Ali, obviamente, não são sentidos físicos, são sentidos espirituais. Por que ele ia botar na Bíblia para você exercitar os sentidos físicos, que são cheiro, paladar? Isso daí você já faz todo dia. Você come todo dia, então você exercita o paladar todo dia. E da mesma forma você tem que exercitar o dom sempre, esse dom de línguas sempre. Não vou dizer um padrão aqui de ter que fazer isso todo dia, ter que fazer isso, sei lá, a cada tantas horas, a cada tantos dias. Não, vai na sua fome, no seu apetite. Vai na sua capacidade, porque Deus, ele dá livre-arbítrio, ele dá liberdade para cada um. Cada um vai ter a medida que buscou, né? Cada um vai ter a medida de buscou. A verdade é essa, né? Se você buscar mais de Deus, você vai ter mais de Deus. Se você buscar mais do dom de línguas, você vai desfrutar mais dos benefícios dos dons das línguas. E Deus ele faz isso, né, esse dom de línguas, porque você, muitas vezes, as pessoas que recebem esse dom, muitas vezes ela não consegue ficar muito tempo em silêncio. E o dom de línguas, a sua mente não entende. Ou seja, a sua mente, quando você fala em línguas, ela está em silêncio. E isso te dá um descanso, como está escrito lá em Isaías. Isaías 28:11, está escrito: pelos lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, o qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então, ali ele está falando exatamente do dom de línguas estranhas. E você pode confirmar isso você lendo 1 Coríntios 14, versículo 21 ao 25. Quando Paulo está falando sobre línguas, ele citou esse versículo de Isaías, né? Ele está falando ali sobre línguas estranhas, não sobre línguas conhecidas. Então, ali você pode ver no versículo 11 do Isaías 28, você vê ali que é lábios gaguejantes, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você, vamos supor a bebida alcoólica, ela gera um alívio ali para você, um alívio momentâneo, um desfrute, um pequeno desfrute, uma pequena alegria, né? Uma sensação, essa mesma coisa que é um refrigério, né? Você sente um pouco aliviado, né? Estou dizendo por outros, né? Por outros que bebem, né? Eu não bebo, nem nunca bebi, nem gostaria. Mas Deus te deu esse dom exatamente para isso. Exatamente para você não precisar beber e você ter alegria no Espírito Santo. E você não precisar fazer coisas ilícitas para você ter descanso, para você ter alegria, para você, como Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus, quem diz que é pesado está mentindo. Jesus mesmo fala na palavra dele que é leve. E muita gente deturpa o que Jesus falou. Mas o fardo é leve. Por quê? Porque
quando você precisa de descanso, o descanso está ali. Mas se você... Por que ele diz que muitos, ali em Isaías, por que ele diz que muitos não vão receber, muitos não vão entender, né? É porque é necessário que você tenha fé. É necessário que você tenha fé para receber. Ali em Marcos 16, 17 está escrito: estes sinais acompanharão quem? Os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem veneno mortal não fará mal algum, imporão a mão sobre o doente, ficarão curados. Isso tudo é consequência da unção e da autoridade que você tiver recebido de Deus. Não estou dizendo que todo mundo recebe tudo isso ao mesmo tempo, né? Jesus, quando ele foi ungir os 12, ele ungiu com uma unção diferente do que ungiu os 70, né? E foram autoridades diferentes, foram medidas diferentes. Por exemplo, essa questão das serpentes, ele não deu aos 70, ele só deu aos 12. Depois que o inimigo, Jesus teve uma visão do inimigo caindo, né, indo contra eles, aí ele deu esse dom, essa autoridade para eles. Mas antes eles não tinham. Então, cada um tem a sua medida. Não fique julgando o outro, porque o outro não tem o dom de línguas e toda a igreja fala dom de línguas. Às vezes ele é sábio e você é tolo. Então, o dom de línguas, ele é pequeno comparado a alguns dons. Se você for comparar, por exemplo, ao dom de profecia, Paulo vai dizer que o dom de profecia é muito maior. E Paulo tinha o dom de línguas e tinha o dom de profecia. Ao contrário de muita gente que fala mal do dom de línguas e nem tem, né? Fala mal do que não tem, né? É igual você falar que a laranja tá ruim e você não experimentou a laranja, né? Isso não é nada inteligente, né? Não é questão nem de sabedoria, é questão de bom senso, né? Bom senso, Mas como eu disse ali, né? Esses sinais seguirão aos que creem. Então, se você não crê que você pode receber o dom de línguas, Deus simplesmente ele não vai te dar. Por quê? Porque esses sinais seguirão aos que creem. Então depende da sua fé para você receber. Se você está numa igreja que não crê em dom de línguas, pessoal, o Espírito Santo é que distribui os dons. O Espírito Santo, Deus não é Deus de confusão. Então ele não vai te dar dom de línguas numa igreja que não acredita em dom de línguas. Primeiramente porque depende da fé. Segundamente que Deus não é Deus de confusão. Então se ele estiver numa igreja que não acredita em línguas, que não acredita em profecia, ele não vai te dar esses dons. Simplesmente para não te confundir, né? Você não ser julgado pelos outros, mas, por outro lado, essa igreja ela vai ficar incompleta. Por quê? Porque um corpo que não tem